dia a todos. Eu agradeço a Deus pela amizade do pastor Rubinho, dessa família, pastora Márcia, essa família que nós amamos tanto, e dos demais pastores, irmãos, que nós já temos a oportunidade de caminhar, de conhecer também, de participarmos juntos, pastor Adriano, a esposa também. É uma honra poder participar aqui dessa celebração em dias desafiadores, dias difíceis. A igreja precisa estar fortalecida no Senhor e na força do seu poder. O irmão Ângelo também, nós tivemos a oportunidade de estarmos juntos em algumas situações. Meus irmãos, também está comigo a minha esposa Simone, que está ali, e o Noah. Como é a primeira vez que eu estou pregando aqui na igreja, e com um propósito que eu tenho com Deus, eu sempre gosto de compartilhar esse testemunho. O Noah que vocês estão vendo ali, hoje tem 4 anos, e ele é um milagre de Deus, porque tanto eu quanto a Simone, nós não podíamos ter filhos. Depois de 10 anos de casados, tanto eu quanto ela, os dois tínhamos problema. E depois de 10 anos de casado, depois de uma série de lutas, embates, exames que a Simone fez, o médico um dia disse para ela assim: olha, pelo procedimento da medicina convencional, não tem mais o que fazer. Então nós vamos te encaminhar para um especialista em fertilização artificial, para você dar prosseguimento a esse sonho. Mas pelos meios naturais não tem o que a medicina ajudar. Foi tão interessante, irmãos, que a Simone chegou naquele dia bem triste, bem abalada com tudo aquilo. Nós conversamos ali e colocamos nas mãos de Deus aquela situação. E para encurtar a história, naquele dia que o médico disse que pelos meios naturais ela não poderia engravidar, ela já estava grávida. E depois do tempo determinado, o Noah nasceu e está aí, né? Há 4 anos, é um milagre de Deus. E o mesmo médico que disse isso para ela, foi o médico que fez todo o pré-natal, inclusive o parto do Noah. Então Deus é fiel, irmãos, amém? Deus faz milagres, glória a Deus. E depois de ter recebido essa bênção, eu fiz um compromisso com Deus, pastor Rubinho, de aonde eu for pela primeira vez, compartilhar esse testemunho, para edificação dos irmãos e para dar glória para quem é devida, amém? O testemunho tem essas 2 funções: primeiro, ele edifica aquele que o ouve, e segundo, ele dá glória para quem fez. Se a gente retém o testemunho, deixa de falar, a gente deixa de glorificar quem realmente operou o milagre, né? Glória a Deus. E a igreja também está celebrando aqui aniversário, né? 23 anos de história, glória a Deus. E eu queria deixar uma palavra com os irmãos, crendo ser uma palavra de Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos abrir no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo 27. As mesmas recomendações e o mesmo procedimento que vocês estão adotando aqui na igreja são os mesmos procedimentos que estamos adotando ali em São Caetano, né? Teremos o nosso culto normalmente hoje, às 18 horas, e estamos tomando os devidos cuidados para cumprir com aquilo que está sendo proposto aí pelas autoridades, mas crendo na soberania do Senhor, né? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo de número 27. Vamos lá, irmãos. Diz assim: e partindo dali, Jesus, seguiram 2 cegos clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi.
E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor, nós cremos. Então tocou-lhe os olhos, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus os exortou, dizendo: olhai, para que ninguém o saiba. Mas tendo eles saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Se você puder curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos, peça ao Senhor que Ele venha falar conosco, que Ele venha nos dar a sua palavra nessa manhã. Senhor, nós te agradecemos por esta porta aberta, Senhor. Nós sabemos que está escrito na tua palavra que virão dias que as pessoas terão fome de pão, não de pão, mas da tua palavra, Senhor. E nós cremos que esses dias estão às portas, onde as pessoas estarão ávidas, ó Pai, famintas e sedentas para ouvir a sua voz. E nós te pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha nos alimentar, que o Senhor venha, Pai, trazer a revelação do Senhor aos nossos corações, e que nós venhamos sair daqui, Senhor Deus, ó Pai, despertados, tocados, orientados pelo Senhor, ó Pai. O Senhor é capaz de encontrar-nos com a realidade que só nós sabemos, ó Deus. A sua palavra, ela é poderosa para dividir, Senhor Deus, ó Pai, as profundezas do mais, Senhor Deus, mais escondidas do nosso coração, e nós te pedimos que o Senhor faça isso nessa manhã, Pai. Quanto à minha vida, usa a minha vida para que eu fale somente aquilo que o Senhor planejou, nada além, nada aquém, e que somente o nome do Senhor Jesus seja glorificado, Senhor. Assim eu te peço e te agradeço, e oro em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, esse texto aqui que acabamos de ler, é um texto que tem falado muito comigo. É um texto que o Senhor tem ministrado muito a minha vida em cima dele. Porque ele conta uma história, e talvez uma das histórias mais fascinantes e mais motivacionais do Evangelho de Jesus. Nós vemos a história de dois homens que tinham tudo para ficarem paralisados, que tinham tudo para desistir, que tinham tudo para se acomodar, que tinham tudo para não progredir na sua fé, mas que caminharam, progrediram, avançaram, foram além. Conta a história de dois homens que não ficaram vencidos pelas suas limitações, pelas suas dificuldades, não deixaram que as suas deficiências se tornassem impedimentos para que eles continuassem caminhando e seguindo ao Senhor Jesus. E para a gente entender um pouco desse contexto e trazer uma mensagem um pouco de aplicação prática para nós, eu queria contextualizar para vocês o que nós acabamos de ler. Então o texto fala assim: partindo dali, né? Então a gente vê o versículo 27, fala assim: e partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos. Partindo da onde? Da onde Jesus partiu, que dois cegos começaram a o seguir? Jesus partiu ali da casa de Jairo, aonde ele tinha realizado um dos milagres mais impressionantes do Evangelho. Para quem conhece a história, sabe que Jairo era um chefe, e os outros evangelhos sinóticos vão dizer que ele era chefe da sinagoga. Mas a filha dele foi acomedida de uma enfermidade incurável, e Jesus vai até a casa de Jairo, depois de aceitar um pedido do próprio, e quando ele chega na casa de Jairo, a sua filha está morta. E Jesus ali opera um milagre de ressurreição, ressuscitando a filha de Jairo. A gente sabe que quando Jesus chega naquela casa, está um alvoroço, está todo mundo chorando, todo mundo desesperado, aquela
sabe, comoção com aquela menina que tinha falecido. E Jesus manda sair todo mundo, ficar e subir com ele só Pedro, Tiago e João. E assim ele opera o milagre. Porém, irmãos, haviam mais pessoas naquela casa, haviam mais pessoas naquele ajuntamento. E a gente agora descobre que haviam duas pessoas especiais naquele ajuntamento. Dois cegos. Nós não sabemos o nome deles, não sabemos a origem deles, mas sabemos que eles estavam ali. E de alguma forma eles presenciaram, não viram obviamente, mas presenciaram o milagre da ressurreição. Eles ouviram o que Jesus tinha feito na vida da filha de Jairo. E aquilo que eles ouviram a respeito de Jesus, aquilo que eles ouviram que Jesus tinha feito e realizado, gerou neles fé. Fé que fez com que eles se movimentassem na perspectiva de ir atrás de Jesus, de seguir o Senhor Jesus. Nós sabemos, irmãos, que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Por muitas vezes Jesus vai dizer isso nos evangelhos: quem tem ouvidos, ouça. Nas cartas que João endereça ali para as 7 igrejas no Apocalipse, todas elas nas 7, Jesus vai repetir essa expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nos parece que não é a visão, mas é a audição, o sentido mais importante da nossa fé. O sentido que desperta e que movimenta a nossa fé é a nossa audição espiritual. E obviamente quando Jesus fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja, Ele não está falando desses ouvidos e nem dessa audição humana que todos nós possuímos aqui, mas Ele está falando de uma audição espiritual, da audição da fé, que se conecta com aquilo que Deus está falando. Como nós tivemos aqui no início desse culto, nas orações de intercessão da nossa querida irmã e depois do pastor, a conexão com a voz de Deus. Eu estou falando aqui e nem é tão importante o que eu estou dizendo, mas muito mais importante é aquilo que Deus está dizendo, é aquilo que Deus está falando nos nossos corações. Porque, irmãos, nós estamos vivendo e atravessando hoje dias desafiadores, dias difíceis. Nós enxergamos esses dias na perspectiva da fé, sem ter a visão dos cavaleiros do Apocalipse, né? Porque se a gente ficar olhando o WhatsApp, se a gente ficar olhando as fake news, a gente acha que o fim chegou. Mas nós procuramos ter uma visão positiva, uma perspectiva de fé, na soberania de Deus. Mas a minha pergunta é: será que estamos ouvindo o que Deus está querendo nos dizer com tudo isso? Será se ou será que Deus está querendo falar alguma coisa conosco? Será que Deus está querendo falar com a humanidade? Será que no meio dessas situações, desse caos, Deus não tem comunicado algo para nós? E será que nós estamos ouvindo o que Deus está falando? Será que nós estamos prestando atenção de fato com o que Deus quer nos dizer? Claro que teremos que tomar todas as precauções devidas, mas será que nós estamos prestando atenção, além disso, no que Deus quer falar conosco com tudo isso? Então, meus irmãos, nós temos que parar para ouvir o que Deus quer nos dizer nesse tempo. Posso ouvir um amém?
dentro de tudo que você deve fazer nesses dias, ouça o que Deus está falando com a igreja. Ouça o que Deus está falando com o mundo. Nós devemos ouvir. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Seguindo aqui essa mensagem, é fascinante você pensar, pastor, em 2 cegos seguindo a Jesus. A gente não sabe o porquê, e eu fico pensando, por que eles não foram procurar alguém que enxergasse? Então vem cá, você enxerga? Você não pode nos guiar até Jesus? Você não pode nos guiar na nossa marcha, no nosso caminho até o Senhor Jesus? Seria mais fácil. Mas por que 2 cegos se unem para seguir Jesus? Talvez ninguém quisessem ajudá-los. Talvez ninguém se importou com a condição deles. Se hoje, em pleno século 21, as pessoas que têm algum tipo de deficiência física ainda vivem uma situação desafiadora, imagine na época do primeiro século ali, nos tempos de Jesus. Além de um preconceito social, havia um preconceito religioso também. Mas, embora os 2 tivessem limitações, preste atenção aqui em mim, eles fizeram algo. Eles se apoiaram um no outro. Eles tinham o mesmo objetivo. Qual que era o objetivo deles? Chegar até Jesus. Os 2 tinham limitação que não conseguiam ver, tinham limitações físicas, tinham as suas barreiras, mas eles tinham o mesmo propósito, tinham o mesmo objetivo, tinham o mesmo sentimento, e acima de tudo tinham a mesma fé, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Isso diz muito a respeito de nós também, irmãos, porque mesmo nós que somos pastores, ou mesmo aqueles que estão aqui, sabe, pregando o Evangelho, não tem a resposta para tudo. Às vezes nós temos mais perguntas do que respostas. Às vezes nós temos as nossas próprias dificuldades, as nossas próprias limitações, às vezes dificuldades como você tem. Eu gosto do que Tiago escreveu a respeito de Elias. Elias era um homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Eu acho interessante que um dos heróis mais idolatrados do Antigo Testamento, Tiago tira ele do trono e coloca ele numa condição humana e fala, ele era como cada um de nós, sujeito às mesmas paixões, mas se aventurou, ousou e se entregou a ter uma vida de oração, uma vida com Deus. E essa vida com Deus, de um homem comum, produziu resultados fantásticos. Ele orou e não choveu, e depois ele orou e choveu. Não porque ele era super especial, não porque ele era um homem acima dos outros, mas porque ele se dedicou em buscar a Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Deus não usa super-homens. Deus não usa mulheres maravilhas. Deus usa homens e mulheres que ousam se entregar a Ele. Ser instrumento de Deus não depende tanto das prerrogativas que temos, mas da capacidade que temos de nos render e de se entregarmos ao Senhor. Posso ouvir um amém, irmãos? Deus usa quem está disponível, quem se disponibiliza para Ele. Posso ouvir um amém, irmãos? E aqueles irmãos, eles se uniram. E a gente às vezes não vê tudo, a gente não sabe tudo, a gente não tem tudo, a gente tem às vezes as mesmas dores, os mesmos sentimentos, mas tem uma coisa que nos move a estarmos juntos, que tem uma coisa que nos une, tem uma coisa que nos liga, e sabe qual que é? É que nós temos a mesma fé no Senhor Jesus, nós temos o mesmo propósito de seguir a Ele, nós temos o mesmo propósito de chegarmos no céu. Quem está me entendendo, digam glória a Deus nessa manhã. Aqueles irmãos
se uniram, mesmo no meio da dificuldade. E eu creio, irmãos, que a dificuldade faz com que a gente se una. O coronavírus não vai separar a igreja. O coronavírus não vai dividir a igreja. Mas o coronavírus vai ser uma ferramenta para que a igreja se una. Para que a gente chore um a dor do outro. E que a nossa unidade seja fortalecida ainda mais. Talvez alguém possa perguntar assim: pastor, mas Jesus não falou que um cego não pode guiar outro cego? Porque os dois vão cair no abismo? Mas o contexto aqui não é um cego guiando outro cego. Não é um cego sendo guia de outro cego. Porque se um cego for o líder de outro cego, ele vai levar os dois para o abismo. Aqui não há um contexto de liderança. Aqui não há um liderando o outro. Aqui há dois no mesmo propósito, buscando a Jesus. E o que isso parece sugerir para mim? Parece sugerir não uma liderança, mas uma amizade. Posso ouvir um amém? Uma amizade. Uma amizade de dois homens com as mesmas dificuldades que se unem por um propósito comum. Isso é a igreja do Senhor. E a igreja do Senhor precisa de amizades espirituais verdadeiras. Nós temos o Senhor, que é o nosso Deus, e a graça dele nos basta, é verdade. Mas nós, como humanos, precisamos de pessoas semelhantes a nós para caminharmos conosco. Nós temos dois exemplos dentro do texto sagrado que deixam isso muito claro. O primeiro em Adão. Quando Deus cria o jardim do Éden, faz toda a criação nos 6 dias. Depois ele olha para o homem e fala assim: não é bom que o homem esteja... Mas ele não estava sozinho. Ele tinha os animais, ele tinha a companhia do próprio Deus. E não bastava isso. Às vezes nós temos esse sentimento hércules, heróico. Não, para mim o que basta é Deus. Eu não preciso da igreja, eu oro na minha casa. Eu estou no meu secreto, né? Eu não preciso de ninguém. Mas Adão tinha Deus que estava acima dele, tinha os animais e a criação que estava abaixo dele, mas ele precisava de alguém que estivesse no nível dele. E assim somos nós. Somos seres sociais. Nós precisamos de Deus. Amém? Sem Ele nós não somos. Mas nós precisamos também uns dos outros. Jesus, quanto homem aqui na terra, Ele era 100% Deus, 100% homem. Ele é. Contudo, nos seus momentos de angústia, nos seus momentos de dificuldade, Ele também precisou dos seus amigos. Quem não lembra da passagem de Jesus no Getsêmani? Aonde ele está angustiado e ele fala: minha alma está triste. Eu estou angustiado até a morte. E ele chama Pedro, Tiago e João, que eram seus amigos mais íntimos. E ele chama eles para ter um momento com eles ali de oração, para ter um momento de comunhão, porque ele precisava daquelas amizades. Às vezes você vai ter um amigo que ele não tem toda a resposta que você precisa, mas ele conhece quem tem. Às vezes o seu pastor não tem a varinha mágica para resolver todos os seus problemas, e como gostaríamos de ter, mas ele vai poder caminhar contigo naquela dor, naquela dificuldade, orando, buscando, estando com você no mesmo propósito. E às vezes, irmãos, o que nós precisamos não é de alguém que tenha todas as respostas, ou que tenha todas as soluções prontas. Às vezes o que a gente precisa é de alguém que fala assim: estou junto com você, nós estamos juntos. Eu não sei para você, mas para mim isso já fez muita diferença.
em momentos de dor, momentos de sofrimento, momentos de incertezas, e às vezes até em momentos de erros. Alguém que chegou do meu lado e falou assim: conta comigo, nós estamos juntos. Recentemente, nós passamos uma situação muito difícil lá na igreja. Uma família muito querida nossa lá, e um menino de 37 anos, minha idade, ele foi atropelado e ele morreu na hora, veio a óbito na hora. E a família toda era membro da nossa igreja, e ele também era membro da nossa igreja. E foi uma situação muito delicada. Sabe aqueles momentos que as palavras faltam? Até mesmo para um pastor. E é difícil o pastor ficar sem ter o que falar, irmãos. Ainda mais eu. Minha esposa está aqui, né? Daqui a pouco ela começa a olhar feio para mim, assim. Quando eu já falei muito assim, ela já fala: ó, já está na hora de terminar. Mas foram dias que faltavam as palavras, porque a gente entendia que tudo o que falasse não era suficiente para trazer uma resposta para aquela situação. Então o que eu pude fazer? Eu estava junto. Eu ia na casa daquela irmã, daquela mãe, e falava: ó, vim tomar um café aqui, vamos chorar um pouco junto. Fazia uma comida e mandava para o irmão, e falava assim: ó, isso aqui é um carinho aqui para vocês. Porque às vezes nós não temos as palavras e as respostas. E como queríamos, irmãos, ter uma varinha que fizesse assim, sim, salabinha, acabou tudo. Mas nós não temos. Mas nós temos algo que é precioso que Deus nos deu, que é o amor. E às vezes a sua presença ali, às vezes ali a sua parceria ali naquele momento, vai fazer toda a diferença para aquela pessoa que está passando a situação. Então nós temos dois cegos que se apoiaram um no outro. E eu queria dizer para a igreja que nós precisamos uns dos outros. Posso ouvir um amém? Que nós precisamos da igreja do Senhor, e que nós precisamos dos amigos verdadeiros que Deus prepara. Outro fato interessante aqui, irmãos, é que eles foram caminhando juntos e eles começaram a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Eu acho duas coisas muito interessantes aqui nesse texto, nessa frase. A primeira é que eles sabiam a quem eles estavam clamando, eles sabiam a quem eles estavam buscando. Eles não estavam com uma fé abstrata, né? Porque hoje as pessoas têm fé em tudo, e quem crê em tudo não crê em nada. Então aonde tem uma portinha que oferece uma resposta, aonde tem uma solução que visa solucionar o problema, as pessoas estão entrando, sem saber o que é aquilo, sem saber o comprometimento espiritual que aquilo pode ter. Mas aqueles cegos, eles tinham uma fé concreta, eles clamavam: Jesus, filho de Davi. E essa expressão filho de Davi significa que eles reconheciam quem era Jesus, porque essa expressão filho de Davi era um reconhecimento da messianidade de Jesus, de que Jesus de fato era o Messias prometido, que viria da linhagem de Davi. Então eles não estavam clamando ao vento: ah não, passou um curandeiro aqui, a gente vai atrás dele aqui e vamos ver o que ele faz. Não, eles sabiam em quem eles estavam crendo e de quem eles estavam buscando. Posso ouvir um amém, irmãos? Nós sabemos de onde vem a nossa vitória, irmãos. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Paulo dizia: eu bem sei em quem tenho crido, e sei que Ele é fiel. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Nós não temos fé no abstrato, nós não temos fé numa energia positiva, nós não temos fé numa ideologia, nem numa filosofia.
Nós temos fé no Deus que fez os céus e a terra, e no Senhor Jesus, o Messias, o Salvador, aquele que veio para nos salvar. Nossa fé não é fé na fé, não é fé no positivo, mas é fé numa pessoa. Por isso que a gente pode ter segurança, irmãos. Por isso que a gente pode ter paz. Por isso que você pode ter segurança. Por isso que você pode ter paz. Porque nós conhecemos o caráter de quem nós cremos. Tem alguma pessoa que você conhece muito bem o caráter dela? E quando ela te promete alguma coisa, você fica até despreocupado, porque você sabe que ela vai cumprir? Eu conheço algumas boas pessoas assim. Se eu marco um compromisso com aquela pessoa, eu nem ligo para confirmar, porque eu sei que no dia e no horário marcado, ela vai estar lá. Por quê? Porque eu conheço o caráter da pessoa. Então aquilo me traz segurança. Nós conhecemos o caráter do nosso Deus, irmãos. Nós conhecemos quem é Deus. E isso pode te trazer segurança. Isso pode te livrar do desespero. Isso pode te trazer paz, mesmo que você esteja enfrentando uma situação difícil. Mas a segunda ideia que eu vejo aqui, irmãos, é que eles clamaram juntos a Jesus. Duas coisas a gente vê que é interessante aqui. Eles clamavam: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Aqui a gente vê uma amizade que transcende uma amizade normal, mas é uma amizade e uma parceria de oração. Quantos aqui tem parceiros de oração? Levante a mão aqui. Poucas pessoas levantaram a mão. Às vezes nós temos, e não é errado o que eu vou dizer, tá bom, irmãos? Nós temos parceiro para comer churrasco, nós temos parceiro para assistir o jogo do Corinthians, mesmo que for para secar, né? Ou para torcer também, seja o que for. Nós temos parceiro para ir no estádio, para fazer viagens, e tudo isso é muito bom. Mas a igreja hoje precisa de parceiros de oração. Aquela pessoa que ligue para você e fala assim: nós vamos orar. Eu estou indo na sua casa hoje para a gente orar. Você vai vir na minha casa para a gente orar. A gente vai orar pelo telefone. A gente vai orar juntos. Está faltando isso na igreja. Na minha trajetória de fé, Deus sempre colocou parceiros de oração no meu caminho. Amigos, do qual nós tínhamos sempre um elo, uma ligação e uma comunhão com o fim de buscar a Deus. Quantas madrugadas, quantas sextas-feiras, nós nos reuníamos para simplesmente orar. Sem pizza, sem Coca-Cola, sem nada, simplesmente para buscar a presença de Deus. Jesus quer trazer para você essa parceria de oração. Pessoas que vão orar junto com você no mesmo propósito, que vão caminhar com você, te sustentando em oração e você sustentando ela. Isso é fundamental para a nossa caminhada com Deus. Posso ouvir um amém, irmãos? Lá na nossa liderança nós instituímos um parceiro de oração para cada. Temos os propósitos de oração, e ali aqueles irmãos estão orando o ano inteiro, aprendendo a desenvolver essa parceria. O que eu quero já caminhar para o final aqui da mensagem, o que eu gosto é que eles clamaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Essa palavra a gente precisa trazer de volta para a igreja. Nós. É interessante que eles não falaram assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Ele eu não sei não. Senhor, eu quero ser curado. Eu não posso dizer por ele, mas eu posso dizer por mim. É interessante que quando eles encontram com Jesus, Jesus fala assim:
Vocês creem que eu posso fazer isso? E a resposta é: nós cremos. Veja, o que um queria para si, também queria para o outro. Esse é o segredo de ser igreja, meus irmãos. Esse é o segredo de ser igreja. Não é o que eu quero para mim, mas é o que eu quero para todos nós. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Mesmo que eu quero para mim, eu quero para você. A mesma alegria que eu quero para mim, eu quero que aconteça na sua vida. As mesmas bênçãos que estão acontecendo comigo, eu quero que aconteça com você. Veja que Jesus: vocês creem que eu posso fazer isso? Alguém podia dizer assim: eu creio, não sei ele, mas eu creio. Não, Senhor, eu estou pronto, não sei se ele está pronto, mas ele falou: não, nós cremos. Você já viu como muitas vezes nós hoje somos invadidos pela cultura do individualismo? E isso às vezes afeta até o nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento como igreja. Às vezes nós oramos num culto público como esse: Senhor, enche a minha vida, Senhor, me visita, Senhor, me toca, Senhor, me abençoa, Senhor, fala comigo. Quanto que a nossa oração deveria, Senhor, ser: Senhor, toca a todos nós, visita a sua igreja, fala conosco, nos abençoa. Eu tenho certeza que muitos aqui já foram visitados por Deus, e foram visitados por Deus no dia de hoje. E eu amo quando o Senhor me visita, é muito bom. Mas nós deveríamos orar: Senhor, nos visita. Quando você entrar dessa porta para dentro, você deve orar: Senhor, que a tua presença seja sobre todos nós. Como foi no dia de Pentecostes, todos foram cheios com o Espírito Santo. Aqueles queridos, eles desejavam o mesmo, um para o outro. A sua prosperidade tem que ser a minha felicidade, meu irmão. O seu sucesso tem que ser motivo de alegria para mim, e a sua dor tem que ser motivo de dor para mim também. Eu não quero só para mim. Eu acho que uma das belezas do coração de Davi, pastor Rubinho, é que ele não queria nunca as coisas para ele. Ele tinha sim uma avidez em conquistar, ele tinha uma avidez em construir, em realizar, mas ele sempre buscava construir para Deus, e ele sempre buscava construir para o povo. Ele tinha dificuldade com aquilo que era só para ele, porque ele queria que aquilo que era só para ele pudesse atingir todos. Esse é o sentimento da igreja, meu irmão. Posso ouvir um amém? E eu estou terminando dizendo que eles chegaram juntos ali aonde Jesus se hospedava, e eles chegaram diante de Jesus, e Jesus falou assim: o que vocês querem? Vocês creem que eu posso fazer isso? E aí eles falam: eu creio. Mas eu queria trazer duas verdades aqui desse texto, para a gente concluir. Interessante é que os dois chegaram juntos. Posso ouvir um amém, meus irmãos? Tão importante quanto aonde você chega, é com quem você chega. Às vezes, na ânsia de chegar em algum lugar, e esse algum lugar você pode interpretar dentro da sua realidade de vida, a gente deixa coisas importantes e pessoas importantes para trás. Que vale do homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que vale do homem ganhar o sucesso profissional e perder a sua família? Que vale do homem ser respeitado em todos os ambientes que vai, mas dentro da sua casa não ter respeito?
Que vale o homem chegar ao sucesso, à ascensão, à honra, tendo que deixar para trás os seus filhos? Que vale por uma pessoa buscando ascensão, tem que pisar naquelas pessoas que os ajudaram, estenderam a mão com o sentimento de ingratidão? Tão importante, irmãos, quanto aonde a gente vai chegar, é com quem a gente vai chegar. Posso ouvir um amém, irmãos? Se para você chegar em algum lugar, você tem que deixar os seus amigos, a sua família, os seus valores, os seus princípios, a sua paz, esse lugar não é o lugar que você deveria ambicionar chegar. Eu sempre lá na igreja, quando a gente faz a ceia, a gente se reúne, e eu sempre falo para um irmão dizer para o outro: eu quero te ver lá. Porque eu quero chegar no céu, irmão. Você quer chegar no céu, irmão? Eu quero chegar no céu. Eu quero chegar diante do Mestre. Mas eu não quero chegar lá sozinho não, irmão. Eu não quero chegar lá deixando pessoas para trás, a não ser que elas não queiram ir, a não ser que elas não queiram caminhar. Mas aquilo que eu digo na igreja, eu quero dizer aqui: eu quero te ver lá. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está do seu lado: eu quero te ver lá. Eu quero te ver lá. Na minha linha de chegada, eu quero te ver lá. Posso ouvir um amém? E talvez você tenha que dizer isso para sua esposa hoje, ou para o seu marido, ou para os seus filhos, ou você, filho, tem que dizer para o seu pai: na minha linha de chegada, eu quero te ver lá. Eu quero chegar lá, mas não quero chegar sozinho. Eu quero chegar junto com você. Quero chegar com a sua amizade, com o seu companheirismo, com a sua parceria. É assim que eu quero chegar lá, senão não vale a pena. E é interessante, irmãos, que aqueles dois chegaram juntos. Nenhum primeiro, nenhum teve que passar a perna no outro. Queriam a mesma coisa. E quando chegaram, Jesus abriu os olhos deles. E a primeira coisa que eles viram foi quem? Jesus. Ah, irmão, vai chegar o dia que os nossos olhos vão se abrir, e que nós o veremos face a face. Hoje nós vemos como um espelho, hoje nós vemos como sombra, hoje nós vemos pelas lentes embaçadas, mas chegará o dia que os nossos olhos serão totalmente destapados e nós veremos face a face o Rei da Glória, aquele que nos amou, aquele que nos salvou, aquele que se entregou por nós. Aleluia! Bendito o dia que nós vamos chegar lá. Bendito o dia que nós vamos chegar no nosso destino final, porque o nosso destino final é Jesus, é estar com Ele por toda a eternidade. É por isso que nós caminhamos aqui. E o mais lindo, irmãos, é que eles abriram os olhos e viram Jesus. Mas a segunda coisa que eles viram, depois de Jesus, foi um ao outro, porque eles eram cegos, porque eles andavam juntos, mas não se viam. Eles chegaram lá, mas eles chegaram juntos e puderam ver juntos a vitória. Amém? Nós vamos chegar juntos, irmãos. Essa igreja vai chegar junta lá. Essa igreja vai chegar unida lá, no mesmo propósito. E quando nós chegarmos lá, nós vamos olhar e ver o Cordeiro, e vamos ver um ao outro também e dizer: chegamos. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos numa trajetória rumo ao nosso alvo. Nessa trajetória, nem tudo nós enxergamos, nem tudo nós sabemos, nós não sabemos de muita coisa. Por isso que nós precisamos um do outro, precisamos de parceria, precisamos de unidade. E eu tenho uma palavra de Deus para essa igreja, nesse 23º aniversário. Se essa igreja permanecer unida, com o mesmo sentimento e com o mesmo propósito,
nada será impossível dentro dos propósitos do Senhor. Qual que é o segredo? Permanecer unido, permanecer caminhando junto, permanecer no mesmo alvo, no mesmo objetivo, apoiando-se um no outro, porque vocês vão chegar lá, irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero orar com você, se você puder fechar os seus olhos.